Olá a todos, estamos começando aqui o cara a cara de Palmeiras e Flamengo, já que Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar no próximo domingo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então optamos por fazer um cara a cara entre as duas equipes. Lembrando que o Palmeiras joga de duas formas, então a gente escolheu uma forma do Palmeiras jogar com uma linha de 4, até para poder comparar melhor com o time do Flamengo. E aí, Mayara? Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo no caso, que o Palmeiras vai jogar, esse jogo será em São Paulo. Sem dúvidas, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, ou um dos jogos mais esperados no Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Para mim, eu acho que é os dois times que têm o melhor elenco. Eu já falei várias vezes no começo da temporada, e até pouco tempo atrás, que, na minha opinião, o Flamengo tinha o melhor elenco do futebol brasileiro, mas a minha opinião já mudou. A minha opinião é que hoje o Palmeiras tem o melhor elenco. Eu acho que o elenco do Flamengo tem alguns bons jogadores, mesmo no banco de reserva. A questão é que eu acho que o elenco do Palmeiras é mais equilibrado e o do Flamengo é mais desequilibrado. Por exemplo, o Flamengo não tem um reserva para Arrascaeta, não tem um reserva para De La Cruz. Então, basicamente, na minha opinião, hoje o Palmeiras tem um elenco melhor que o do Flamengo. Mas a gente vai fazer agora o cara a cara. Então, vamos começar primeiro no gol com Everton e Rossi. Bom, sobre os dois goleiros, acho que ambos os goleiros fazem um ótimo 2025, em especial o Rossi. Acho que vou falar primeiro um de cada vez. O Rossi faz um 2025 muito bom. O Rossi, diferentemente de outras temporadas que ele foi goleiro do Flamengo em 2023, já para o segundo semestre em 2024, o Rossi nessa temporada consegue ser muito mais regular, fazer grandes defesas, salvar o Flamengo em vários momentos e com certeza ele é um dos melhores jogadores do Flamengo atual. Por outro lado, temos o Everton, que é um goleiro que, na minha opinião, é por muitos anos um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, tanto que foi goleiro de seleção brasileira. Então, assim, uma disputa bem igual, melhor dizendo. Mas, apesar do ótimo ano do Rossi, eu fico com o Everton. Bom, vamos lá. Dois goleiros que têm feito um grande 2025, dá para destacar os dois. Os dois têm a qualidade na saída de bola com os pés. Os dois faz ótimas defesas, inclusive o Rossi esse ano tem um grande destaque, eu acho que, na minha opinião, porque tem feito grandes defesas. Já falei que tem algumas partidas que o Flamengo não sofre gol e passa muito por uma grande defesa que o Rossi tem feito nas partidas, porque basicamente cada partida do Flamengo, mais ou menos, o Rossi tem feito uma grande defesa. Então dá para dizer que o Rossi tem sido com certeza um dos grandes destaques do Flamengo em 2025. O Everton já é um goleiro que já é destaque do Palmeiras há anos e segue muito bem. Como eu falei, eu acho que são dois goleiros que têm uma ótima saída de jogo com os pés, um goleiros que faz ótimas defesas. Mas se eu fosse para escolher um, eu ainda prefiro o Everton, goleiro do Palmeiras. Então a gente escolhe o goleiro do Palmeiras 1-0. Giai ou Varela na lateral direita, começa comigo, né? O Giai conseguiu, nessa temporada de 2025, realmente aparecer, demonstrar o seu futebol, algo que provavelmente o Palmeiras esperava que ele já tivesse demonstrado quando ele foi contratado. Antes ele não estava conseguindo jogar tão bem, e a gente também sempre tem que lembrar que o Palmeiras tem na posição dois dos melhores laterais do futebol brasileiro nos últimos anos, que é o Marcos Rocha e o Mike, e apesar disso, o Giai tinha sim uma disputa complicada, mas ele não conseguia demonstrar um bom futebol, o que nesta temporada acontece ao contrário. O Giai com certeza se tornou um jogador importantíssimo no Palmeiras, principalmente depois do fim do Campeonato Paulista, quando o Abel decidiu fazer algumas mudanças na equipe, até mesmo para poder melhorar, e o Giai está se tornando uma peça importantíssima no sistema defensivo do Palmeiras, seja jogando com uma linha de 4, seja jogando com uma linha de 3 zagueiros. Já olhando pelo lado do Varela, o Varela é reserva do Flamengo. O titular, o Wesley está suspenso, mas o Varela em 2025 está fazendo bons jogos, principalmente de lateral esquerda. Ele vai ter um jogo muito complicado contra o Palmeiras, mas o Varela com certeza vive um dos seus melhores momentos no Flamengo, e vamos ver se o Varela consegue fazer um bom jogo contra o Palmeiras. Mas na disputa, neste momento, com certeza eu fico com o lateral do Palmeiras. O Giai nessa temporada, ele tem feito muitos bons jogos. Ele tem uma questão que eu acho que é muito interessante, assim como o Varela, versatilidade. Ele consegue jogar tanto na lateral direita como zagueiro pela direita, tanto que quando o Palmeiras joga com um trio de zagueiros, ele é o zagueiro pela direita, e tem jogado muito bem tanto de lateral direito quanto de zagueiro pela direita, e hoje é titular absoluto do time do Palmeiras. O Varela não, o Varela é reserva do Flamengo. O Varela tem uma disputa difícil, pois o Wesley é um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro.
E o Varela, embora o Varela em 2025 esteja fazendo algumas boas partidas, como a Mariana mencionou, inclusive de lateral esquerdo, ele vai ter um jogo bem difícil no domingo contra o Palmeiras, que vai enfrentar vai ter uma marcação individual difícil ali pelo lado esquerdo de ataque do Palmeiras, lado direito do Flamengo, que é o Facundo Torres. O Varela vai ter que fazer um grande jogo, pois vai marcar o Facundo Torres, que hoje é um dos melhores jogadores do Palmeiras. Então, assim, hoje, até pela questão óbvia, o Giai é titular do Palmeiras e o Varela não é titular do Flamengo. Então, no momento, tá Palmeiras 2, Flamengo 0, certo? Exatamente. Bom, próximo da lista é o dois zagueiros pela direita, Gustavo Gomes e Léo Ortiz. Pode começar, Mayara. Vamos lá. O Gustavo Gomes, no Palmeiras, ele já é titular há muitos anos. Nessa temporada, inclusive, ele tá jogando... Na temporada passada, acho que também já estava ocorrendo isso. Ele tá no trio de zaga, ele é o zagueiro central do trio de zagueiros. E quando o Palmeiras joga um sistema de 4 defensores, ele é o zagueiro pela direita. Por isso ele tá na disputa com o Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz também é o zagueiro da direita do Flamengo. Num sistema de 4 defensores. Acho que aqui é um duelo de alta qualidade, de jogadores que têm uma boa liderança, ou inclusive o Gustavo Gomes é o capitão do Palmeiras. O Gustavo Gomes vai muito bem nos duelos aéreos, seja ofensivamente como defensivamente, é um jogador que marca muitos gols de cabeça. É um jogador que se dependendo da forma que o Palmeiras for jogar, ele vai muito bem, mas se o Palmeiras jogar com linhas mais altas, aí ele marcar mais alto no campo, ele tende a ter mais dificuldade, pois ele não é um zagueiro com tanta velocidade. O Léo Ortiz é um zagueiro, por exemplo, que tem muita qualidade na saída de bola. É um zagueiro que vai muito bem nos duelos aéreos. Também é um zagueiro que consegue marcar gols de cabeça. E da mesma questão que eu falei do Gustavo Gomes, de ter dificuldade, por exemplo, quando o Palmeiras marca numa linha alta, a última linha do Palmeiras com linha alta, também tem uma questão do Léo Ortiz, que o Léo Ortiz tem mais dificuldade, por exemplo, marcar atacantes que tem velocidade, aí a marcação do mano a mano, ele tem mais dificuldade nessa questão, mas aí também é mérito dos atacantes por ter velocidade. E esse é um jogo que pode ocorrer isso, pois no Palmeiras o Vitor Roque é um jogador que tem uma boa movimentação, tem boa velocidade, então é uma disputa, eu acho que de grande qualidade aqui. Eu escolho o Léo Ortiz, porque eu já falei que pra mim ele é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, então Léo Ortiz. Mas como a disputa é Léo Ortiz e Gustavo Gomes, Léo Ortiz. Se fosse Gustavo Gomes e Léo Pereira, eu preferiria o Gustavo Gomes, mas como é Léo Ortiz e Gustavo Gomes, Léo Ortiz. Bom, o Gustavo Gomes teve um início de temporada um pouco mais complicado, porque ele teve algumas lesões que o tiraram de muitos jogos, principalmente no Campeonato Paulista, mas depois que começou o Campeonato Brasileiro ele conseguiu se recuperar e voltou, obviamente, a ser titular do time do Palmeiras, na minha opinião, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, já tem alguns anos e consegue, ao menos nessa temporada, diferentemente da temporada passada, que eu acho que o Gustavo Gomes não foi tão bem assim. Nessa temporada o Gustavo Gomes voltou a jogar muito bem. Por outro lado, temos o Léo Ortiz, que é um zagueiro que, na minha opinião, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. É muito bom em antecipação, muito bom com a bola nos pés, muito bom em duelos aéreos. Concordo que, por exemplo, o Léo Ortiz tem alguma dificuldade em duelos no chão, principalmente contra atacantes com as características, por exemplo, que tem o Vitor Roque. Então, assim, são dois ótimos zagueiros, dois dos melhores do futebol brasileiro, mas entre Gustavo Gomes e Léo Ortiz, eu fico com o Léo Ortiz. Então, Palmeiras 2, Flamengo 1. Exatamente. Vamos para o zagueiro canhoto. Temos Murilo pro lado do Palmeiras e Léo Pereira pelo lado do Flamengo. Posso começar? Pode. Bom, o Murilo, na minha opinião, é um zagueiro espetacular, essa que é a verdade. Vejo nele atributos que pouquíssimos zagueiros têm no futebol brasileiro. Ele consegue agregar em força, bom em duelo aéreo, velocista, muito bom em duelos no chão. Então, assim, pra mim, o Murilo é com certeza um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro e realmente impressiona que, se você for parar pra analisar o investimento que o Palmeiras fez no Murilo há uns 2 anos atrás, é um investimento até pequeno pelo nível de zagueiro que o Palmeiras conseguiu contratar e acho ele um excelente zagueiro. Por outro lado, temos o Léo Pereira, que é sim um bom zagueiro, vive em alguns bons e maus momentos, em certos momentos da temporada principalmente, até que faz um bom 2025. No entanto, alguns jogos do Léo Pereira foi mal, e quando o Léo Pereira vai mal, ele realmente pode destruir uma partida. E foi o que aconteceu, por exemplo, no duelo contra o Cruzeiro e também no duelo contra o Central Córdoba. Então, entre Murilo e Léo Pereira, eu confio mais no Murilo, acho ele um zagueiro mais confiável.
Vamos lá. O Murilo eu acho um excelente zagueiro, vai muito bem nos duelos aéreos, tem boa saída de bola. Ele é um zagueiro forte, mas mesmo sendo um zagueiro forte fisicamente, é um zagueiro que tem bastante velocidade, é um zagueiro que marca gols. Então, assim, dá pra dizer que o Murilo é definitivamente um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, e eu até diria mais, o Murilo é um zagueiro completo. Eu acho que ele tem várias questões do jogo dele muito interessantes. Então, assim, pra mim é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, sem dúvidas. O Léo Pereira é um bom zagueiro, faz um bom 2025, é verdade. Tanto que a zaga do Flamengo, time do Flamengo, sofre poucos gols em 2025. E isso também passa muito pelo Léo Pereira, que tem uma boa saída de bola. Vai bem nos duelos aéreos, nessa temporada tem ido muito bem, tem se posicionado no campo muito bem. Então, assim, tem sido uma boa temporada do Léo Pereira, apesar da partida contra o Cruzeiro e a partida contra o Central Córdoba, que ele cometeu 2 pênaltis meio bobos. Mas eu acho o Murilo mais zagueiro que o Léo Pereira, então a minha preferência é Murilo. Então a gente concorda. 3-1 Palmeiras por enquanto, certo? 3-1 Palmeiras. Bom, próximo da lista é a lateral esquerda, Piquerez no Palmeiras e Alexandro no Flamengo. Quem começa? Posso começar. Para mim, essa é uma das disputas de maior nível técnico. O Piquerez é muito bom no lateral. Ele vai muito bem defensivamente, vai muito bem ofensivamente. Inclusive, nessa temporada, ele tem marcado bastante gols. Marcou gols, eu acho que até na Libertadores. Então o Piquerez tem feito uma ótima temporada e voltou muito bem da lesão que ele teve no joelho, que foi uma lesão séria, mas assim, o Piquerez tem feito um 2025 ótimo. O Alexandro segue jogando muito bem, assim como já aconteceu em 2024, quando ele chegou no Flamengo. Ele mantém o nível, é impressionante a qualidade do Alexandro na marcação. Para mim, ele é o lateral esquerdo do futebol brasileiro que é o melhor defensivamente. Ele vai muito bem nos duelos físicos, ele vai muito bem nos duelos aéreos. Ele, igual a Mariana fala, ele faz faltas táticas, ele sempre está muito bem posicionado defensivamente. Tem ido muito bem ao campo de ataque, tem participado de boas jogadas pelo lado esquerdo de ataque do Flamengo, seja mais pelo centro do meio de campo ali, mais pelo centro do campo, ou então como lateral que chega à linha de fundo. Para mim hoje é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Para mim já era no ano passado e para mim continua sendo nessa temporada. Então, como eu acho o Alexandro o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, Alexandro. Bom, pra mim essa é uma das disputas mais equilibradas que temos nesse cara a cara entre Palmeiras e Flamengo. De um lado estamos falando de um Piquerez que voltou de uma lesão como se nem tivesse se lesionado. Realmente impressionante o tanto que o Piquerez está jogando. É um bom defensor, essa que é a verdade, é um bom defensor, mas eu acho que as melhores características do Piquerez é como um lateral mais ofensivo. É realmente um jogador muito acima da média na lateral esquerda. E olha que o futebol brasileiro tem bons lateral esquerdo. Ele chega muito bem à linha de fundo, é um bom finalizador, entra bastante dentro da área. Defensivamente, pode até não ser o melhor lateral esquerdo defensivo do futebol brasileiro, mas não compromete em momento algum. Então, assim, com certeza, o Piquerez é um baita de um lateral esquerdo. O Palmeiras se deu muito bem. Por exemplo, se a gente for parar pra pensar que ele foi praticamente o que substituiu o Vina, né? Do outro lado, temos o Alexandro, que é um lateral que, eu vou ser muito sincera, me surpreendeu depois que veio para o futebol brasileiro. Eu sabia que o Alexandro era um bom jogador na época de Juventus, só que nos últimos anos ele não tinha ido muito bem no futebol italiano, retornou ao futebol brasileiro e com certeza, se tem um jogador do Flamengo que é completamente regular e joga sempre em altíssimo nível, são pouquíssimos jogos que você pode dizer que o Alexandro foi mal. Esse jogador é o Alexandro. É impressionante como ele mantém uma regularidade fora do normal, até mesmo para o nível do elenco do Flamengo. E eu concordo com você, defensivamente o Alexandro é disparado, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Ele tem uma ótima antecipação, ele se posiciona muito bem em cruzamentos, defende muito bem a segunda trave. Ofensivamente, ele pode até não ser o melhor lateral ofensivo do futebol brasileiro, mas ele é muito inteligente quando ele vai à linha de fundo, quando ele opta por recuar um pouco mais e jogar mais por dentro. Então, assim, estamos falando de uma das melhores disputas, com certeza, da lateral esquerda do futebol brasileiro. Mas entre Piquerez e Alexandro eu vou ficar pelo quem eu gosto mais, que no caso é o Alexandro. Eu acho o Alexandro um baita de um lateral esquerdo e é impressionante o quanto ele está jogando. Então, temos por enquanto... Qual? Você escolheu o Alexandro, né? Sim. Alexandro. Então temos no momento 3 para o time do Palmeiras, 2 para o time do Flamengo, certo? Exatamente. Próximo da lista é primeiro volante, Emiliano Martínez e Everton Araújo. Eu começo. Emiliano Martínez, que chegou ao Palmeiras com algumas
podemos dizer que a torcida do Palmeiras não estava lá muito confiante em relação ao meio-campista, porque acho que, se eu não estou errado, ele já tinha jogado no futebol brasileiro, no caso, no Bragantino. O Palmeiras contratou ele e, bom, se o início pode até não ter sido tão promissor assim, agora ele é titular do Palmeiras e está conseguindo jogar bem e conseguindo agregar num setor onde o Palmeiras tinha até contratado outro jogador, mas que era, no caso, o Aníbal Moreno na temporada passada, mas que também começou muito bem e depois não conseguiu manter o nível. O Emiliano agora é o titular, é a opção do Abel, e, na minha opinião, ele está jogando bem. Do outro lado temos o Everton Araújo, que, vamos ser bem sinceros, Everton Araújo é a terceira opção para primeiro volante do Flamengo, só estará em campo no próximo domingo, porque o Alan e o Pulgar estão lesionados. O Araújo tem muita dificuldade com a bola nos pés, tem muita dificuldade de jogar de costa para o gol, segura demais da bola, muitas vezes é desarmado exatamente por conta disso, e que ele ainda tem algumas dificuldades, principalmente no assunto passe. Então, entre Emiliano e Everton Araújo, com certeza eu escolho o Emiliano. O Emiliano chegou no Palmeiras e chegou numa disputa boa ali com o Aníbal Moreno, e tem sido titular do Palmeiras, vai muito bem na marcação, e é um jogador que, nesse momento, apesar da boa disputa ali com o Aníbal Moreno, é o titular do Palmeiras. O Everton Araújo não é titular do Flamengo, o titular do Flamengo é o Eric Pulgar. O Everton Araújo, na minha opinião, vai bem na marcação. Tem alguns jogos que ele vai muito bem, por exemplo, o último jogo da Copa do Brasil, ele fez um ótimo jogo, foi bem na marcação, foi bem na troca de passes, mas, como a Mariana comentou, o Everton Araújo tem mais dificuldade, por exemplo, de jogar de costa, e também tem tecnicamente, o passe dele não é tão bom assim. Não é tão bom como, por exemplo, exatamente. Eu falo até, não é tão bom quanto o do Eric Pulgar, por exemplo. Não. Que eu tô dando, que é a disputa ali pela posição, no caso do Flamengo. E a questão também o principal, o Emiliano é titular do Palmeiras. O Everton Araújo não é o titular do Flamengo, então Emiliano. Por enquanto, acho que tá 4-2 pro Palmeiras, certo? Sua escolha? Emiliano também. Pra mim, essa era uma escolha meio óbvia. Próximo da lista, estamos com o Evangelista, Lucas Evangelista, e o Gerson. Pode começar. Bom, o Lucas Evangelista, para mim, é um ótimo jogador. Para mim, foi uma ótima contratação do Palmeiras. Um jogador que vai muito bem na marcação, mas eu acho que o ponto de destaque do Lucas Evangelista é o seu passe. Ele tem um ótimo passe curto, um ótimo passe longo, participa muito bem do jogo. Eu acho assim, ele tem, para mim, com o passar do tempo, ele tem boas chances de se tornar no futuro titular do Palmeiras. Tem uma boa disputa ali com o Richard Rios, que hoje é o titular do Palmeiras, mas eu acho que assim, você vê para o elenco, a qualidade do elenco do Palmeiras. Richard Rios e Lucas Evangelista, uma grande disputa. O Lucas Evangelista seria titular em boa parte dos times do futebol brasileiro. Mas, como eu falei, ele chegou, eu acho que no Palmeiras no final do Campeonato Paulista, ou depois que terminou o Campeonato Paulista, que eu acho que ele jogou no Bragantino, ou jogou algumas partidas pelo Bragantino no Campeonato Paulista deste ano de 2025, e ele não podia jogar pelo Palmeiras. Então, assim, ele tem pouco tempo no Palmeiras, mas eu acho que, assim, com o passar do tempo, ele tendo mais tempo de jogo no Palmeiras, ele tem totais condições de disputar e ser titular no lugar do Richard Rios, que também é muito bom jogador. Mas, no momento, o Lucas Evangelista é reserva do Palmeiras. O Gerson não é o segundo volante do Flamengo. O segundo volante do Flamengo titular é o De La Cruz. Mas o Gerson tem feito nesse momento, em 2025, já começou bem a temporada. Aí depois teve um momento não tão bom. E é engraçado que agora ele, nos últimos jogos, ele jogou 3 vezes de volante e jogou muito bem de volante. Acho que é algo que precisa se destacar, até porque nesse jogo ele vai jogar de volante. Ele vai jogar de segundo volante no jogo contra o Palmeiras. E nos últimos 3 jogos que ele jogou de volante, ele, pra mim, foi muito bem. Pra mim, foi um dos grandes destaques do Flamengo. Foi muito bem contra o LDU, muito bem contra o Bahia e muito bem contra o Botafogo da Paraíba. Eu acho que ele fez, pra mim, foi um dos melhores jogadores do Flamengo nas 3 partidas. Foi muito bem na saída de bola, foi bem na marcação. Então, assim, eu acho que, como eu falei, pra mim o Gerson começou o ano muito bem, aí teve um momento que ele sofreu uma lesão, aí ele
foi, eu acho que o momento mais baixo até agora da temporada, que ele não teve algumas atuações boas, especialmente ele jogando pelo lado direito, como meia direita, mas essas últimas vezes que ele jogou, que nessas últimas partidas, uma dessas partidas ele jogou de volante, e eu acho que as melhores atuações dele foi jogando exatamente de volante, e ele vai jogar de volante contra o Palmeiras, então Gerson, até porque o Gerson é titular do Flamengo. Bom, Lucas Evangelista, para mim, com certeza era dos jogadores que atuavam fora de Flamengo e Palmeiras, um dos melhores jogadores, com certeza, de meio campista. Um jogador muito inteligente, com um ótimo passe longo, com uma ótima visão. Não me surpreende que o Palmeiras tenha ido atrás dele. No Palmeiras, a disputa, com certeza, é muito mais complicada, porque ele tem na mesma posição o Richard Rios, e o Richard Rios, vamos ser bem sinceros, o Richard Rios é um ótimo jogador, tanto que é titular da seleção dele, mas o Lucas Evangelista, acredito eu que, como você disse, concordo que com o passar do tempo o Lucas Evangelista tem tudo para, se não for titular, se tornar uma peça muito importante no banco de reservas do Palmeiras. Ele está na lista porque o Richard Rios está suspenso para o duelo contra o Flamengo. Por outro lado, o Gerson começou 2025 jogando bem. Depois que ele tem uma lesão na seleção brasileira, ele voltou muito mal, não conseguiu agregar nada como um ponta pela direita. No entanto, nos últimos jogos, pelos problemas que o Flamengo vem tendo no meio campo, o Gerson acabou sendo recuado, e nos últimos 3 jogos o Gerson vem jogando de volante, e a gente tem que dizer que o Gerson está jogando muito bem de volante, inclusive até me surpreendendo, que eu sou uma pessoa que tem alguns pontos de Gerson volante que eu não sou muito fã, mas temos que dizer que o Gerson está jogando muito bem como volante nas últimas partidas. E como você mesmo disse, estamos falando de um reserva do Palmeiras contra um titular do Flamengo. Então, nessa disputa, com certeza, Gerson, e temos no momento 4 para o time do Palmeiras, 3 para o time do Flamengo. Acho que é isso mesmo. Vamos para a próxima posição, que é a ponta direita, Luiz Araújo ou Felipe Anderson. Eu vou começar. Bom, o Luiz Araújo começou voando 2025 com ótimos números, sendo importantíssimos tanto na conquista do Campeonato Carioca como na conquista da Supercopa Rei. Porém, desde que voltou, começou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, o Luiz Araújo perdeu um pouco de espaço no Flamengo, e nas últimas partidas, até por conta do Gerson ser recuado para volante, o Luiz Araújo começou a atuar na sua posição de origem, e o Luiz Araújo vem fazendo bons jogos, essa que é a verdade. Inclusive voltou a marcar gols. Então, assim, acho o Luiz Araújo muito bom jogador, mas, na minha opinião, o grande problema do Luiz Araújo é que ele não vem tendo tanta sequência. Por outro lado, temos o Felipe Anderson, e o Felipe Anderson, diferentemente, por exemplo, da temporada passada, nessa temporada, em 2025, eu acho que o Felipe Anderson melhorou. Claro que se esperava e ainda se espera muito mais do Felipe Anderson, essa é a verdade, acredito eu que a torcida do Palmeiras espera ainda mais dele. Eu mesmo que acompanhava ele no campeonato italiano, acho que ele ainda não conseguiu demonstrar no Palmeiras toda a sua qualidade que ele demonstrava por lá. Mas no momento entre Luiz Araújo e Felipe Anderson, eu vou ficar com o Luiz Araújo. Eu acho, por exemplo, o Felipe Anderson um ótimo jogador. Quando o Palmeiras contratou ele, eu falei que tinha sido uma grande contratação do Palmeiras. Eu acho que o Felipe Anderson, quanto mais tempo ele tiver, por exemplo, jogando pelo lado direito de ataque do Palmeiras, ele tende a mostrar o futebol que ele mostrou na Lazio. Ele precisa, obviamente, aí ter mais uma sequência jogando na sua posição principal. Mas é a mesma questão do Luiz Araújo, tem uma boa disputa no ataque, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, e é a mesma questão, e aí, por ter muitos jogadores de qualidade no ataque do Palmeiras, ele tem menos minutos do que teria em outras equipes do futebol brasileiro. No caso do Luiz Araújo é a mesma questão, o Luiz Araújo é ponta direita, mas nessa temporada ele tem jogado mais em outras posições do que exatamente na posição dele, pois quem joga de meia ou ponta direita no Flamengo é o Gerson, e o Gerson é titular absoluto do Flamengo. Então o Luiz Araújo não tem tido tanta sequência jogando na sua posição principal, que é a ponta direita. Mas como a Mariana falou, nesses últimos jogos, como o Flamengo vem sofrendo com lesões, o Luiz Araújo tende a ter agora uma sequência maior de jogos jogando na sua posição. Concordo, ele começou bem um ano, fazendo gols, dando assistências, e aí realmente depois o desempenho dele caiu e ele se tornou reserva do Flamengo, e aí teve um tempo que ele não estava tendo tantos jogos, por exemplo, começando como titular, até porque ele tem a disputa com o Gerson ali pelo lado direito, mas agora pelas questões de lesão do Flamengo, o Luiz Araújo está jogando agora na sua posição, que é a ponta direita. E como eu acho que o Luiz Araújo faz um 2025 até aqui melhor que o do Felipe Anderson, então a minha escolha é o Luiz Araújo.
Bom, então no momento temos 4-4, certo? Sim. Bom, próximo, Estevão versus De Arrascaeta. Quem começa? Posso começar? Para mim, essa é uma das disputas de grande qualidade. O Estevão é jogador para ser estrela do futebol mundial e tem tudo para ser, para ser titular da seleção brasileira num futuro, quem sabe. Mas eu acho, por exemplo, que o Arrascaeta em 2025, especialmente no Campeonato Brasileiro, tem jogado melhor do que o Estevão. E olha que o Estevão tem jogado muito bem. E o principal, o Estevão participa muito de gols. Ele é um jogador, por exemplo, que cobra muito bem escanteios e faltas. E o Palmeiras é um time que faz muito gols de bola parada. Só que eu acho que, especialmente falando no Campeonato Brasileiro, que esse jogo será pelo Campeonato Brasileiro, o Arrascaeta, para mim, é um dos melhores, se não o melhor jogador do futebol do Campeonato Brasileiro de 2025. É um jogador que tem feito boas partidas, tem marcado muitos gols, tem dado muitas assistências, tanto que o Flamengo sentiu muita falta do Arrascaeta no jogo contra o Botafogo. Mas é o que eu falei, para mim aqui, essa é uma disputa de grande qualidade, que é uma pena que a gente só pode escolher um. Porque realmente, por mim, eu escolheria os dois, mas como os dois estão aqui na mesma posição ali de camisa 10, que nessa temporada o Estevão tem jogado um pouco mais de camisa 10, mais pelo centro de campo do que de ponta direita. Mas como eu acho que o Arrascaeta faz um campeonato brasileiro melhor que o Estevão, até porque para mim o Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato brasileiro até aqui, então De Arrascaeta. Bom, estamos falando de dois craques. Um com uma idade já ali na casa dos 30 anos e outro um jovem que, vai daqui a alguns meses ou daqui a um mês e meio ir pro futebol europeu. No caso, pro Chelsea, o Estevão com certeza... Já acabou de completar 18 anos, vai completar alguma coisa assim. O Estevão, com certeza, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e, na nossa opinião, inclusive, foi o melhor jogador do último Brasileirão. Jogou muita bola. Em 2025, já está jogando muito bem novamente. É uma peça fundamental no time do Palmeiras e com certeza o Palmeiras vai sentir muita falta dele no momento em que ele deixar o clube agora no meio da temporada. Com certeza o Estevão é um craque e a gente espera com certeza que ele seja titular da seleção brasileira, mas falando especialmente do time do Palmeiras, com certeza o Estevão é peça fundamental, seja atuando mais por dentro, seja atuando mais pelo lado direito. Só que no outro caso temos De Arrascaeta, que na minha opinião está fazendo a sua melhor temporada desde o Flamengo de 2019, em especial ele jogou muita bola em 2019, teve outros anos que ele foi bem, mas na minha opinião nada se compara ao Arrascaeta desta temporada. O Arrascaeta de 2025 se compara com o Arrascaeta de 2019, porque na minha opinião o Arrascaeta é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui nessas 9 rodadas. Arrascaeta já marcou 7 gols, está dando várias assistências, jogando muito bem. Então, assim, é uma disputa até um pouco injusta da gente ter que escolher apenas um. Mas como a gente está fazendo uma disputa, porque o jogo será do Campeonato Brasileiro da 10ª rodada, nesse momento eu escolho o De Arrascaeta. E foi bom você lembrar, é verdade. Como, na minha opinião, o Arrascaeta é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025, é verdade, a disputa para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025 contra, na minha opinião, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2024, que foi o Estevão. Na minha opinião, ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2024. Mas, estamos falando de 2025, então, De Arrascaeta? Sim, De Arrascaeta. Então, no momento, 5 Flamengo, 4 pro time do Palmeiras, certo? Sim. Bom, próximo da lista temos Facundo Torres e Michael. Eu posso começar. Bom, com certeza o Facundo Torres, desde que acabou o Campeonato Paulista, na minha opinião, o melhor jogador do Palmeiras e o jogador mais regular. Com certeza, ele é o jogador que mais cria chances, é o jogador que mais participa de gols, tanto em gols quanto assistência. É o jogador que tem, na minha opinião, que vive o melhor momento no time do Palmeiras. Com certeza, o torcedor do Palmeiras esperava, sim, um bom jogador, mas acho que os primeiros meses foi de adaptação do Facundo no Palmeiras, até no time do Abel. Desde então, o Facundo está jogando muita bola desde que acabou o Campeonato Paulista. E, assim, a outra disputa ali é com o Michael, um jogador que, nesse momento, não vive um bom momento. A torcida do Flamengo, inclusive, alguns estão até pegando no pé dele. Algumas situações ok, outras um pouco mais injustas. Mas é uma disputa um pouco complicada. O Michael gera muito jogo, mas erra demais, então isso acaba resultando-se em absolutamente nada em vários momentos do jogo, não consegue marcar gols, muitas das vezes também não consegue dar assistência, então nesse momento não existe sequer disputa, com certeza, Facundo Torres do Palmeiras.
Pois é, o Facundo Torres, nesse momento, para mim, o grande destaque do Palmeiras neste momento da temporada. Ele é um jogador que tem participado de gols, tem dado assistências, tem marcado gols e é bom destacar, tem jogado muito nessa parte do ano, que é Campeonato Brasileiro, que é Libertadores, que é Copa do Brasil. Então, se destacar mais ainda, porque Exatamente. é o momento mais importante da temporada e ele tem jogado muito bem. E também acho que nesse momento ele é o melhor jogador do Palmeiras, especialmente ofensivamente falando. Já o Michael nem é titular absoluto do Flamengo. A ponta esquerda do Flamengo, nesse momento, não tem um titular absoluto. O Michael, ultimamente, tem jogado mais como titular. Mas é um jogador que, como a Mariana mesmo mencionou, é um jogador que ele participa muito do jogo, ele gera muito jogo. Só que o Michael, da mesma forma que ele pode acertar bastante coisa no decorrer da partida, ele também pode errar muita coisa. Ele pode tentar um passe e aí a bola passar por exatamente todo mundo. Pode tentar um cruzamento e o cruzamento sair tão fechado que vai ficar nas mãos do goleiro. Então, assim, ele gera jogo, mas erra demais. Enquanto o Facundo Torres é um jogador que tem marcado gols, o Michael é um jogador que tem tido enorme dificuldade em fazer gols, é um jogador que tem demonstrado dificuldade na finalização pro gol, tanto que o Michael, nem lembro a última vez que o Michael fez um gol, admito, não me lembro. Então, assim, pode ser que não esteja tanto tempo assim, mas realmente eu não tô me lembrando. E olha que era pra mim um dos grandes pontos de destaque do jogo do Michael, era a finalização. O Facundo tá num ótimo momento, para mim é o melhor jogador do Palmeiras, e o Michael não vive bom momento agora no Flamengo, não. Então a gente escolhe Facundo Torres, certo? Facundo Torres. Então, no momento, 5-5. 5-5. Bom, e centroavante temos Vitor Roque no Palmeiras e Bruno Henrique no Flamengo. Vou começar. O Vitor Roque, apesar de que ainda não ter apresentado o seu melhor futebol no time do Palmeiras, o Vitor Roque já se tornou uma peça importante, apesar de que ele e o Flaco Lopes meio que ficam alternando no time titular, mas com certeza ele será titular do Palmeiras ao longo da temporada e tem tudo para ser um jogador importantíssimo. O Vitor Roque tem muita qualidade, é um jogador que se posiciona muito bem, consegue se movimentar e fazer com que, por exemplo, várias vezes o sistema defensivo não consiga o marcar, principalmente com bolas longas. Por exemplo, eu tenho certeza que o sistema defensivo do Flamengo tem tudo para ter dificuldades caso o Vitor Roque comece, porque o Vitor Roque tem um pouco de características que tem, na verdade, o atacante do Cruzeiro, e o Flamengo sofreu bastante no duelo contra o time mineiro, e eu acredito que o Vitor Roque também tem umas características bem parecidas com o centroavante do Cruzeiro. Então, assim, e do outro lado temos o Bruno Henrique, um jogador que neste momento não vive um bom momento desde que acabou o Campeonato Carioca, desde que ele sofreu, na verdade, uma lesão na semifinal do Campeonato Carioca. O Bruno Henrique, depois de lá, não conseguiu mais fazer grandes atuações. Se eu me lembro, ele acho que marcou apenas um gol, que foi contra o Vitória, e não está jogando bem. Inclusive, ele está aqui nesta lista porque, na nossa opinião, o Pedro não vai ser titular no duelo contra o Palmeiras, porque o jogo vai acontecer em São Paulo, na grama sintética, e dificilmente o Flamengo vai colocar o Pedro para atuar no gramado assim, até porque ele está voltando de lesão LCA. Então, entre Vitor Roque e Bruno Henrique, nesse momento, Vitor Roque. Pois é, o Bruno Henrique, ele fez um bom jogo contra o Botafogo, que eu acho que foi até a última partida dele pelo Flamengo. Ele fez um bom jogo, mas desde a lesão que ele teve antes da final do Campeonato Estadual, que foi o Campeonato Carioca, o Bruno Henrique não tem tido boas atuações. Acho que só marcou, acho que um gol que foi contra o Vitória. Tem jogado às vezes de centroavante, outros momentos tem jogado de ponta esquerda, mais de centroavante do que de ponta esquerda, mas mesmo ou de meio atacante, segundo atacante, mas mesmo assim o Bruno Henrique não tem jogado bem em nenhuma posição, essa que é a questão. Se o Bruno Henrique estivesse jogando bem de centroavante, ok, poderia se manter jogando ali, mas você vê que o Flamengo está tendo tanta dificuldade na ponta esquerda que o Bruno Henrique joga de centroavante em outro momento de ponta esquerda, mas nesse momento o Bruno Henrique não está fazendo uma boa temporada. Fez uma boa temporada até a semifinal do Carioca. De lá para cá não é uma boa temporada do Bruno Henrique. Ele segue de titular absoluto do Flamengo, seja de centroavante ou de ponta esquerda, mas o Bruno Henrique não tem jogado bem no Flamengo, não. Já o Vitor Roque tem tido uma disputa com Flaco Lopes, tanto que eles, uma hora um começa a titular, o outro começa a titular uma partida, uma disputa ali. Como pareceu que está acontecendo no uma disputa ali aberta.
Mas o Vitor Roque, igual a Mariana falou, ele tem pouco tempo, chegou agora no Palmeiras, no início do ano, está se adaptando ao estilo de jogo do Abel Ferreira, então provavelmente com o decorrer da temporada vai se tornar titular absoluto do Palmeiras, e ele é um jogador que tem muita qualidade, então assim, com o passar da temporada ele deve se tornar um dos grandes destaques do Palmeiras, então assim, a gente só tende a ver daqui para frente o Vitor Roque jogando um futebol ainda melhor. Nesse momento, Vitor Roque. Então, nos jogadores escolhemos 6 para o Palmeiras e 5 para o Flamengo. Vamos para os treinadores Abel Ferreira e Filipe Luís. Você começa ou eu começo? Pode ser, tanto faz. Bom, falando dos treinadores, começando pelo Abel, com certeza o Palmeiras, acreditou que muita gente achava que o Palmeiras, depois de perder o Campeonato Paulista, teria muitas dificuldades na temporada, inclusive o Abel foi muito questionado até pela final que o Palmeiras teve contra o Corinthians. Se eu não estou errado, o Palmeiras marcou ou não marcou nenhum gol nos 2 jogos. Só que o Abel conseguiu fazer um ótimo trabalho desde então. O Palmeiras que não tem um esquema específico. O Palmeiras pode jogar numa linha de 4, o Palmeiras pode jogar numa linha de 3. O Palmeiras, nesse momento, pode até não ter o melhor futebol do Brasil, mas na minha opinião, o time mais seguro, o time mais objetivo, o time mais inteligente, que na minha opinião tem as melhores peças ofensivamente. O Abel está conseguindo fazer rodar esse sistema ofensivo principalmente, e o Palmeiras está vencendo várias partidas, venceu todas as partidas aqui na Libertadores, e no Campeonato Brasileiro vem fazendo até que de 9 rodadas, 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Então o Palmeiras, depois do Campeonato Paulista que ele perdeu, o Palmeiras vem fazer uma temporada espetacular. E com certeza isso é mérito do Abel Ferreira. Do outro lado, temos o Filipe Luís, que com certeza vive o seu momento mais complicado no Flamengo. Muitos questionamentos por suas escolhas de jogadores. Na minha opinião, fazia o que o Abel está fazendo nessa temporada, que é jogar no momento com uma linha de 3, depois de uma linha de 4. Tudo ia depender, por exemplo, do adversário. Muitas das vezes o Filipe Luís, em 2024, conseguia analisar o adversário e fazer as mudanças ali. O Filipe Luís de 2025, para mim, o Filipe está muito preso numa ideia de jogo, num plano, e ele não está conseguindo sair disso. Então, assim, no momento, entre Filipe Luís e Abel Ferreira, com certeza, Abel Ferreira. Vamos lá. O Abel Ferreira conseguiu... além de manter o Palmeiras muito bem defensivamente, que eu acho que isso é um grande destaque do trabalho do Abel no Palmeiras em todos esses anos, é impressionante como o sistema defensivo do Palmeiras pode mudar jogador, mas o Palmeiras continua sendo um dos melhores sistemas defensivos. O Palmeiras é um time que não sofre tantos gols e, mais uma vez, é um time que mantém uma média defensiva de poucos gols sofridos, e isso tem acontecido no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, e aí entra para mim o outro grande destaque. Ele conseguiu, por exemplo, com as novas contratações que o Palmeiras fez em 2025, ele conseguiu fazer, por exemplo, o Palmeiras manter esse bom sistema defensivo e conseguir fazer um time equilibrado. Um time que consegue marcar tantos gols e sofrer poucos gols, e isso é um dos grandes destaques para mim do Palmeiras depois do Campeonato Paulista, até porque se você olhar os números de quantos jogos o Palmeiras jogou e quantas vitórias o Palmeiras tem, chama a atenção. Porque o Palmeiras é um time, acho que no Campeonato Brasileiro, eu acho que é o time que mais venceu jogos até aqui. Na Libertadores é disparado o melhor time da Libertadores em questões de pontuação. Na Copa do Brasil, fez um primeiro jogo contra o Ceará e venceu fora de casa. Venceu jogos já importantes no Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Internacional, por exemplo. Então, assim, eu acho que um dos grandes destaques que eu vejo do time do Abel Ferreira em 2025 é o equilíbrio que ele consegue dar ao time, que ele consegue colocar ao time. O Palmeiras segue tendo um ótimo sistema defensivo e consegue, com os grandes destaques, bons jogadores que ele tem no sistema ofensivo, fazer o Palmeiras vencer jogos, marcar gols. E aí o Palmeiras tem ultimamente vencido praticamente quase todas as partidas. Se não joga o melhor futebol, é o time, sem dúvidas, o time mais regulado do futebol brasileiro. É o time que tem conseguido os melhores resultados, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores. Então, para mim, hoje o Abel Ferreira tá bem melhor que o Filipe Luís. O Filipe Luís, para mim, já esteve um momento bem melhor que o Flamengo. Acho que, como a Mariana falou, em 2024, o Filipe Luís fazia o Flamengo jogar dependendo da forma do adversário, como o adversário iria jogar. E hoje eu acho que o Filipe Luís está muito nesse sistema de 4-2-3-1, 4-2-3-1, não tem modificado muito isso, tem mantido de titular alguns jogadores que não estão jogando bem e ele segue jogando com esses jogadores, passa mais pela
falta de qualidade dos jogadores nas finalizações do que o estilo de jogo do Felipe Luiz, mas como tudo é um conjunto, ele é o treinador do Flamengo e o Flamengo tem tido claramente dificuldades em marcar gols, embora o Flamengo tenha, acho que até mais gols no Campeonato Brasileiro, mas isso muito porque o Flamengo goleou o Juventude e goleou o Corinthians. Acho que o sistema defensivo das duas equipes são, para mim, os dois melhores sistemas defensivos do futebol brasileiro. Seja em nomes e especialmente seja em desempenho. Acho que os dois times vão muito bem defensivamente, mas o Palmeiras, para mim, ofensivamente tem demonstrado mais qualidade, seja porque os jogadores de ataque do Palmeiras é melhor que os do Flamengo. Então, nesse momento, eu acho que o Abel Ferreira tá bem melhor do que o Felipe Luiz. Então, Abel Ferreira. Sempre bom lembrar, o Palmeiras, desde que perdeu o Campeonato Paulista, jogou 15 vezes, ganhou 13. Pois é. Empatou 1. E perdeu outro. Só mais ou menos para ter uma ideia do trabalho do Abel Ferreira após perder o Campeonato Paulista pro Corinthians. E aqui nós temos o nosso time, nossos 11 que a gente escolheu. No gol, o Everton. Na lateral direita, o Giai. Como dupla de zaga, Léo Ortiz e Murilo. E o Alexandro na lateral esquerda. De volante, Gerson e Emiliano. Pela ponta direita, Luiz Araújo. Como camisa 10, de Arrascaeta. Como ponta esquerdo, Facundo Torres. E como centroavante, Vitor Roque. Acho que ficou um bom time, né? Ficou um excelente time, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele tem muita qualidade. Tem qualidade defensivamente e tem muita qualidade ofensivamente de jogadores que vai bem tanto no duelo individual como coletivamente. Se isso aqui fosse um time, seria um timaço. Dá pra dizer assim, sem dúvida nenhuma. Mais alguma coisa? Não, é isso, né? Eu acho que é isso. Esse é o cara a cara entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de 2025, jogo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, gente, é isso. Se inscreva no canal, deixe o like de vocês e até a próxima.